Você provavelmente deve ter esquecido dessa personagem. Então, o Verse tirou ela do caixão. A Emily chegou aqui na 4.8 e é o último personagem antes da gente ir pra Natlan. Exatamente. Mas será que ela realmente é boa? Será que ela muda algumas composições? Ou será que é só mais uma personagem pra deixar de lado? Aliás, ela é muito bonita. Eu pegaria só pela beleza. Enfim. That's quite big. Nesse vídeo eu vou falar pra vocês em relação ao kit do boneco, artefatos, armas, times e um monte de coisa envolvendo essa personagem. E depois eu vou dar ali a minha opinião baseado em testes e baseado também em outros vídeos de outras pessoas conforme for passando o tempo ali, pra dar uma geralzão sobre o boneco. Se você não me conhece aqui, eu sou o Shinigz e trago pra vocês guias dos bonecos de vários gachas gerais, além de conteúdos além disso. Então se você não quiser perder nada, se inscreva aí que eu trago isso e muito mais. Bom, começando então pelo kit do boneco, eu já quero deixar de que eu tô na conta aqui da Ásia, porque eu não tenho acesso à conta de criador de conteúdo, então eu não consigo testar muita coisa pra vocês, eu vou ter que dar uma improvisada aqui nesse guia aqui. Mas enfim, o kit do boneco, começando aqui pelos ataques normais, você não vai utilizar, não precisa nem você tocar nos ataques normais, é isso, entendeu? Só existe os ataques normais. Passando pra habilidade elemental, a habilidade elemental da Emily, ela é bem direta e reta, você vai lançar tipo uma caixa, essa caixinha que fica atirando ali, como se fossem umas sementinhas dentro dos inimigos, é bem parecido inclusive com a caixa da Lisa. E essas sementinhas que você vai atirando, você pode melhorar elas. Bom, toda vez que você tem ali um inimigo queimando no campo, você vai conseguir dropar, criar ali um tal de aroma. O que é esse aroma? Bom, é isso aí. Exato, dei um zoom muito grande pra vocês. Isso é um aroma. A caixa, a cada 2 segundos, vai absorver ali um aroma. A cada 2 aromas que você absorver, você ali vai subir um nível. O máximo de nível que você pode ter da sua caixa é o nível 2. E é bem notório quando você tá no nível 1 ou quando você tá no nível 2. É simplesmente quando você tá no nível 2, ela tira mais rápido. Ela tira 1 a mais e bem mais rápido, entendeu? O que é show de bola também. Não somente isso, você também aqui tem pneunia. É legal falar isso sobre os personagens de Fontaine, porque você pode tirar o escudo com um tapa de alguns bosses de Fontaine. É uma informação que antes eu achava inútil, mas não é inútil. Da habilidade elemental é isso, os multiplicadores de dano não é baseado em prova, não é baseado em nada disso, é baseado exclusivamente no ataque, no taxa de dano dela, padrão, entendeu? Agora, no quesito de recarga, se você pode ter 100% do tempo essas caixas em campo, sim, você pode ter 100% dessas caixas em campo, porque normalmente quando você já lança uma caixa ali e faz a rotação do seu time e voltar pra Emily, você vai conseguir jogar outra caixa. Mas eu não recomendo você fazer isso toda hora, por quê? Porque você vai meio que sobressair, digamos assim, você vai substituir a caixa já existente por uma nova. Então, dependendo da situação, não faz muito sentido. Seria melhor você esperar acabar o efeito ou deixar ali ficar bem no finalzinho do efeito do que você no meio de uma duração jogar uma segunda caixa. Partindo aqui agora então pra ultimate dela, é uma ultimate, digamos, bem simples de entender, por mais que tenha um texto um pouco grande. Bom, você vai estar criando uma caixa Lumidouce de nível 3. Somente com a ultimate você pode criar essa caixa, e essa caixa vai durar muito pouco. Ela vai durar ali, cadê? 2 segundos aqui, ó, quase 3 segundos. E é aquilo, né? Um nível maior você vai estar tirando bem mais rápido, você vai, enfim, tá atingindo os inimigos de uma forma bem mais precisa. E o ponto positivo é de que é 50 de energia elemental, o que faz com que você não tenha tanta recarga assim pra estar ativando toda santa hora isso. Então é isso, tem um textão aqui, só que esse textão nada mais nada menos explica que você vai substituir uma caixa que já existe, tal, você vai dar dano dentro, explica dos aromas, não sei o que e tal, que a Ultimate já coleta tudo isso dali e dá um dano bem mais direto também. Tem também aqui no quesito da duração da habilidade elemental, de que não faça isso. Quando você usar a sua Ultimate, não lance uma habilidade elemental, porque você não vai substituir, digamos assim. É o que é exatamente o que ele fala aqui, ó, não gerará uma caixa Lumidouce. Então, usa Ultimate e já troca para outro personagem, não precisa disso, tá? Você já vai gerar uma caixa que vai estar atingindo os inimigos ali. Bom, primeira passiva aqui vai fazer com que a cada 2 aromas que você coleta, né, de novo, uma print aí do que é esse tal de aroma, para ficar frisado, para você não esquecer ou se confundir. Basicamente, você vai fazer com que essa caixa Lumidouce vá gerar ali um dano a mais, equivalente a 600% do ataque de Emily como dano dentro. E isso é muito notório mesmo. E isso dali depende muito, obviamente, da arma que você tá usando, mas você pode ter ali em torno de 30 a 40 mil de dano, se você tiver com as builds mínimas. Então, coleta 2 aromas, você dá aqui esses
600% de ataque. E a segunda passiva aqui é que você causa ali um dano aumentado contra oponentes que estão queimando, baseado no ataque de Emily, tá? Da Emily. Então a cada 1000 pontos, você vai ter ali 15% a mais de dano, tendo mais de 36%. Aí você pergunta, poxa, em quanto de ataque eu tenho que ter na minha Emily para ativar o máximo de porcentagem aqui de dano? Bom, 2400 de ataque. Você tendo 2400 de ataque, você vai ativar aqui essa passiva por completo, tá? O que não é tão complicado assim, dependendo da arma que você tá usando. 2200 de ataque já tá bom. Você não é obrigado a ativar o máximo da passiva necessariamente, tá? A última passiva que eu disse antes dessa, né, no caso essa daqui, da de 600% de ataque, é o que você mais vai estar tirando vantagem do que essa segunda. Não que essa segunda seja inútil. E tem aqui a última passiva, normalmente eu pulo a última passiva, só que essa última aqui é realmente boa. Você vai reduzir o dano reduzido ali do dano de queimadura em 85%. É basicamente isso, o que é sensacional porque você pode criar ali as reações de queimadura sem se preocupar em se matar no meio do processo. Realmente é um pouco complicado quando isso acontece, tá? Então é bom mesmo. Imagina se fosse 85% de resistência Pyro. Eu fiquei pensando nisso ontem, realmente eu fiquei pensando se em vez dessa resistência, que já é boa, fosse resistência Pyro dos inimigos. Enfim, vamos continuar aqui. Então no geral, é uma personagem bem simples de entender, bem fácil de entender e ela é bem prática, tá? Você lança a habilidade elemental e já muda para outro personagem e acabou, entendeu? É papum mesmo. E é isso. Bom, passando aqui agora para sessões de armas, o que a Yao Yao tá fazendo aqui? Eu tô improvisando. Falei pra vocês que eu ia dar uma improvisada aqui de alguma forma, mas enfim, vamos falar aqui das sessões de armas que você pode estar usando aqui na sua Emily, tá? Enfim, armas padrões, eu já vou dar uma geral antes de recomendar algumas. Algumas porque o jogo tem muita arma e eu não quero passar 50 minutos só falando de arma para arma, tá? Armas de dano ou taxa crítica ou com porcentagem de ataque. Normalmente, algumas pessoas podem até pensar que armas de proeficiência seria bom, como perdição do dragão. Então, não é que a perdição do dragão é ruim, ela é uma exceção, porque você vai estar aumentando o dano contra inimigos afetados por Pyro. Só que a proeficiência na Emily não vai fazer tanta diferença assim, porque é reação de queimadura, tá? Por mais que seja proeficiência, vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui ao vivaço, tá? Vamos supor que a Yao Yao tem aqui, sei lá, 1000 de proeficiência, igual uma Nahida da vida. Quem que vai estar provocando as reações dentro? A própria Nahida, exatamente. A Nahida vai estar ativando as reações na maioria das vezes. Então, essa proficiência aqui ajuda muito. No caso da Emily, você não vai estar ativando as reações, digamos assim, frequentemente para dano mesmo. As reações de queimadura focado em proficiência não se compara às reações padrão de dendro com eletro, por exemplo, ou dendro com qualquer outro elemento. Então, não tem por que você focar em armas de proficiência na própria Emily. Enfim, não tem por que você focar em proficiência na Emily. É mais taxa, dano e armas de ataque. Mas não todas. A passiva realmente importa mesmo, tá? A passiva importa. Vamos lá, por exemplo. Arma do passe também é interessante, vai ter taxa crítica e você vai estar aumentando o seu ataque também, o que é show de bola. Vai estar ajudando também nas duas coisas, né? Taxa pra critar mais e o ataque pra ela, só um exemplo também. Tá utilizando o penhasco obscuro também não seria tão ruim. Claro que se o inimigo for derrotado, mas o dano crítico também é interessante pra você focar. Enfim, taxa de dano, inclusive armas 5 estrelas também, tá? Como por exemplo aqui, a Báculo de Roma, a Jade fica um pouco atrás, mas dá pra citar também. Sobre as armas de recarga de energia, se você focaria ou não. Aí, só se a situação tá bem ruim pra você, né? Você pode focar numa lança de Favonius, que tá lá embaixo, realmente, entre as armas. Vai estar ganhando recarga e vai estar gerando ali mais partículas. Então, armas de recarga no geral não seria ruim. Só não recomendaria a fisgada. Não tem por que você focar numa fisgada da vida, tá? Mesmo você aumentando a taxa. Eu só dei um exemplo. Agora, a arma da Shogun, a arma assinatura da Shogun é uma boa arma. Você tá aumentando o seu ataque e também vai estar tendo recarga. É uma boa arma pra ela também. Mas a arma que, na minha opinião, é free to play, só que é de evento. Então, se você não pegou, você perdeu muito feio. É em relação aqui à lâmina do vento do mensageiro. Ó, vem há muito tempo atrás. Vai estar ganhando ataque, o que é bom. E também você vai estar ganhando mais ataque ainda quando você fizer uma reação elemental. É uma boa arma pra Emily free to play, tá? Se você não tem, qualquer uma das outras opções que eu disse pra você, também pode fazer a sua Emily, enfim, dar muito dano. Uma outra opção também que você pode estar utilizando é a lança de Millilith também. Não necessariamente por ela ser de Liyue, tá? No caso, a Emily ser de Liyue, né? Porque eu tô com a Yao Yao. Tá muito esquisito isso, eu mudando de personagem. Mas enfim, você vai estar aumentando aqui o seu ataque e sua taxa também, tá? Baseado no tanto de bonecos de Liyue que você tem. Normalmente você vai estar utilizando uma Xiangling ou quem sabe até mais do que uma, mas vale a pena citar isso. Agora, em relação à arma 5 estrelas dela, você pode estar tendo ali um aumento de 50% de dano geral da Emily. É realmente muito boa. Você vai ter taxa e vai ter o aumento do dano que você vai estar causando também. Agora, essa lança serve em outros personagens. Se a gente for ver
aqui, no caso, os personagens lança que a gente tem, talvez, assim, talvez não toma, tá? Pode servir num toma em alguns momentos, porque é uma arma mais focada em reações, né? Em reações ali de queimadura. Então, depende muito. Pra Arlequino, pode ser interessante dependendo do time também. Tem que ter Dendro no time e ela tem que estar fazendo queimadura também, enfim. E é a mesma coisa com a Xiangling, tem que ter personagens dentro. Enfim, personagens Pyro que usam lança com Dendro. É isso. Bom, passando aqui agora então pros sets de artefatos que você pode estar usando ali na sua Emily, não tem segredo. Basicamente aqui você tem a reminiscência incompleta, que é o set pra ela. Vai aumentar o seu ataque no 2 peças e no de 4 peças aqui você vai estar aumentando o dano que você vai estar causando em até 50%. Tudo isso, obviamente, se tiver gente queimando no campo. E sempre vai ter, tá? Então esse set aqui não vai desativar, ele sempre vai ficar ativo, porque eu tô me repetindo toda hora nesse vídeo. Vai ficar ali queimando os inimigos também. Mas não tem só esse set, tá? Você tem aqui a trupe dourada. Sim, você pode usar a trupe dourada. Eu não sei porque o pessoal não tá falando da trupe dourada, que você vai estar aumentando o dano da sua habilidade elemental, mas ainda também no conjunto de 4 peças quando você não tá em campo. Se esse set é pior, mas dá pra você usar uma trupe dourada na Emily, entendeu? Agora, outras opções que a gente tem, depende, tá? Depende muito da situação. Por exemplo, o set Dendro, dependendo do time, você pode usar pra tirar resistência. E os sonhos dourados, tá? Os sonhos dourados, gente, ele é bem, no caso, eu não sei nem a palavra que eu posso descrever, porque você vai estar aumentando o seu ataque em 14% pra cada elemento que seja o mesmo do seu. A proficiência que você vai estar aumentando não vai ser tão foco, mas é mais pelo ataque também. Você pode usar sim, dependendo da situação. A proficiência não vai fazer tanta diferença assim quanto, tá? Agora, se você quiser mesclar, você pode mesclar 2 peças do Dendro com 2 peças de qualquer um de ataque. Enfim, você pode fazer, acho que é só isso, ou 2 peças da trupe dourada também você pode fazer. No geral, é basicamente isso. Sobre o Millilith, né? Muita gente pode até pensar, poxa, mas o Millilith não seria bom em alguns momentos porque a habilidade elemental ficar atingindo ali? Sim, pode ser usado também, mas também é outro set situacional, tá? Situacional como? Bom, você tá precisando de 20% de ataque, mesmo que você gere as reações de burn, entendeu? As reações de queimadura. Pode ser utilizado também, é aquilo, eu tenho que dar ali as opções pra você. Por mais que não seja tão efetivo quanto outros, pra dano pessoal da Emily. Você quer aumentar o dano pessoal da Emily? Usa a reminiscência completa, outros sets ali que eu disse pra vocês. Agora, você quer aumentar o dano geral da equipe? Usa ali Millilith ou companhia, beleza? E nos atributos principais também não tem segredo. Porcentagem de ataque no relógio, bônus Dendro no cálice e taxa o dano do que você estiver precisando na coroa. Bom, passando aqui agora para as constelações da Emily. A primeira constelação aqui vai aumentar o dano que você vai estar causando pela habilidade elemental e também pelo talento Fragnância Residual, que é o fragmento lá que você dá 600% de ataque, um dano a mais baseado em 60% de ataque em 20%. Bom, não somente isso, também você tem ali uma parte a mais. Você vai gerar ali um aroma a mais quando tem ali um inimigo queimando no campo, tá? Você pode gerar isso uma vez a cada 3 segundos, praticamente 3 segundos ali. É incrível isso porque você já vai ir do nível 1 pro nível 2 direto. Bom, a segunda constelação aqui é a Nahida 2.0. Não, 2.0 não, acho que eu fui muito a fundo. Mas enfim, quando você ali atingir um inimigo com a sua ultimate ou com a sua habilidade elemental, você vai reduzir a resistência Dendro em 30% desse inimigo por 10 segundos. A terceira constelação vai aumentar o nível da sua habilidade elemental em 3. E a quinta constelação vai estar aumentando o nível da sua ultimate em 3, padrão de sempre. A quarta constelação vai aumentar a duração da sua ultimate em 2 segundos. Não só isso, também você vai atirar mais rápido com a sua ultimate ou habilidade elemental. Mais rápido em 0.3 segundos. Isso aqui você fala que é muito pouco, é inútil. Olha comigo. Basicamente, a passiva dela, normal assim, de que você dispara, você consegue inclusive ver aqui em algum lugar que eu acabei me perdendo. Aqui, ó, 0.7 segundos. Você vai escolher um alvo para atingir a cada 0.7 segundos. Você vai atirar ali em 0.4 segundos. É literalmente quase nada, entendeu? Você vai atirar quase toda hora ali. É uma C4. Honestamente, eu não focaria mais C4, né? Nem se eu fosse milionário, não focaria mais. Mas enfim. E a última constelação, uma constelação padrão DPS. Normalmente tem isso dos personagens 5 estrelas. De que quando você lança sua habilidade elemental ou ultimate, você vai ganhar um buff, chamado aqui de aroma remanescente, por 5 segundos. Tá na duração desse buff ali. Depois que você fizer um ataque normal ou um ataque carregado padrão, você vai gerar um aroma. E os ataques normais também, os ataques padrões, né, dela, vão dar dano Dendro baseado em 300% do ataque dela. Então eu não acho que vale muito a pena, porque só a habilidade dela é 600%, aqui é 300%, então você fica, tá, mas é bom, não é ruim isso aqui, você dá um dano muito bom, mas tem um probleminha, não é por, sabe, muito tempo não, né, esse efeito ali vai ser removido depois que você gera 4 aromas, é isso, ou quando a duração acabar, que é 12 segundos.
4 aromas é tipo, papum, acabou, entendeu? Então, 4 ataques que você fizer, basicamente. Enfim, constelações, se vocês quiserem parar em alguma constelação, não tem nenhum segredo. A segunda constelação é boa pra times gerais, tá? Faz com que você não seja, entre aspas, obrigado a usar a Emily somente em times de queimadura. Você pode utilizar em outros times, até de outros elementos, de outras composições, por causa dessa resistência dentro aqui que ela vai estar tirando. A primeira constelação, se você quiser focar, você vai estar só ativando a habilidade elemental mais rápido e atirando um pouco mais, além também de dar um pouco de mais dano, né? Você vai dar um pouco a mais de dano, mas no geral, a C2 seria pra mim o ponto de parada. Bom, passando aqui agora para sessões de times que você pode estar utilizando com a Emily, não se sinta obrigado a usar somente com Pyro, tá? A Emily não é uma personagem que é só pra usar com Pyro, porque você pode fazer outros times de outros elementos e de outras formas, por mais que não seja o essencial, tá? O primeiro time aqui que eu tenho pra falar pra vocês é o time padrão de queimadura, tá? Com DPS Pyro e com a Emily aqui no último lugar, tá? Utilizando com a Arlequina. Funciona muito bem, tá? Pelo que eu tava vendo, realmente funciona muito bem esse time mesmo, e eu recomendo que vocês dêem uma testada se você tem esses personagens aqui e se você vai pegar a Emily. Então, esse time aqui com um DPS, não necessariamente Arlequina, mas com um DPS e um outro personagem que aplique dentro, também é show de bola pra você. Agora, um outro time que você pode estar utilizando com a sua Emily é com personagens eletro. É sim, por mais que não seja o foco do foco, você pode estar utilizando também. No caso aqui, por exemplo, nesse último slot ficaria aqui a Emily, só que você vai ter que focar ali, por exemplo, num personagem Pyro, então, sei lá, um Toma da vida pra aplicar isso é bem esquisito. Só que você vai conseguir, tá? Ativar a reação de Dendro com Pyro, junto com aqui o padrão de Dendro com Eletro também. Nesse caso aqui, botar um pouquinho de proficiência na Emily não seria tão ruim, mas só nesse caso aqui também. Mas dá pra você fazer. Tá baixo, mas dá pra você fazer. Agora, focar em personagens Hydro, aí eu já não recomendo tanto assim em algumas situações, tá? Então vamos supor, o primeiro time que eu falei ali pra vocês, no caso com a Arlequino. Você tirando aqui a Nahida e botando, sei lá, uma Furina da vida, você vai estar fazendo as reações de Dendro com Pyro e Hydro. Então dá pra você estar utilizando, tenha isso em mente, dá pra você estar utilizando. Você vai ter um buffer, aliás, você vai ter 2 buffers, um DPS Pyro e a sua Emily dá pra utilizar também. Mas no geral, de times é isso. Foque em reações Pyro com Dendro de alguma forma, desde que seja Emily com qualquer outro Pyro. Aí os outros 2 personagens você pode fazer o que você quiser ali, desde que você se divirta com o jogo, e é assim mesmo que fica, tá? Mas no geral, a Emily é uma personagem divertida de jogar, tá? Por mais que você não tenha tantos suportes assim Pyro focados em queimadura no jogo, a gente não tem atualmente na 4.8 personagens que o kit do boneco é focado em queimadura de 4 estrelas e que funcione muito bem com a Emily, porque não adianta você ter o kit e não combinar tão bem assim com a Emily, entendeu? Tem isso dali que eu queria falar pra vocês dessa personagem, uma personagem legal, até gostei muito de usar ela no teste de personagem. Ai, desculpa rapaziada, desculpa, eu tive que fazer aqui essa... Bom, é um personagem legal, eu gostei de usar. A arma assinatura também é bem bonita pra vocês estarem utilizando. E basicamente aqui eu trago, enfim, esse vídeo aqui para vocês, beleza? Bom, se eu tivesse acesso ali a outras, no caso, opções, digamos assim, de testes, né? Enfim, se eu pudesse testar realmente o personagem mais a fundo, basicamente, mostrar pra vocês, né, obviamente, eu iria fazer, no caso, o teste de dano, aumento de porcentagem de dano. Eu ia fazer uns quadros a mais aqui nesse guia que eu tava pensando em fazer, dos personagens novos que estão chegando, tá? Isso dali é um estilo de vídeo que eu tenho em mente em fazer para os personagens novos apenas, tá? Personagens antigos já tá todos manjados, então não precisa realmente ficar fazendo essa questão de balanceamento geral, tá? Bom, coloque embaixo nos comentários se vocês gostaram desse vídeo, se esse vídeo foi útil pra você, não se esqueça de se inscrever e também de deixar aquele like pra apoiar a gente, beleza? E se você quiser apoiar o canal também, pra me ajudar aqui a pegar os personagens e também pra monetizar o canal, vire membro também, você ganha os vídeos antecipadamente também. É isso, valeu e até a próxima.